Obrigado ao Supremacy World War III por patrocinar o vídeo. Se você já se perguntou como é liderar uma nação de verdade através do caos da Terceira Guerra Mundial, agora é a sua chance. Supremacy World War III é um jogo de estratégia jogador contra jogador online grátis ambientado em um conflito global moderno. Assuma o comando de um país real, gerencie a economia, desenvolva tecnologia militar e lidere batalhas em tempo real que duram dias ou semanas. O que mais gosto é a profundidade da estratégia, não só o poder de fogo. Forme alianças, negocie com outros jogadores e escolha entre dominar com força ou estratégia. Com a diplomacia e a temporada 19 Dominação Fraturada, nunca houve tanto em jogo. Apresenta um mapa mundial gigantesco com pontos de controle estratégicos que fornecem recursos críticos como ogivas e munições. Você desbloqueará unidades de elite e testará o novo sistema de oficiais, com comandantes que aumentam permanentemente o desempenho do exército. Você joga no desktop ou celular com uma só conta, levando a guerra onde estiver. E o melhor é isso: novos jogadores que se cadastrarem usando o link abaixo receberão um pacote inicial exclusivo, incluindo uma unidade sazonal gratuita, o canhão ferroviário de elite avaliado em 40, disponível por 30 dias, então assuma logo o comando. O amanhecer chega com o estrondo dos morteiros. Os soldados do Serviço Aéreo Especial despertam com um sobressalto através da névoa da monção. Sombras emergem. Guerrilheiros comunistas fortemente armados avançam contra seu pequeno forte, enquanto rádios transmitem chamados de pânico. A munição está acabando. O apoio aéreo está impossibilitado pelo mau tempo. São 9 homens contra centenas, por qualquer cálculo militar. Eles já estão mortos. Mas esses soldados do Serviço Aéreo Especial pensam diferente. Em 1965, Omã sofreu uma rebelião. A Frente de Libertação de Dhofar começou como uma revolta tribal contra o sultão Said bin Taimur, que governava Omã. Como na Idade das Trevas, ele proibiu a educação, baniu tecnologia e manteve o povo na extrema pobreza, apesar da riqueza do petróleo. O homem proibiu seus súditos de usar óculos escuros ou jogar futebol. Mas em 1968, algo perigoso aconteceu. A rebelião se tornou comunista e logo as coisas ganharam força. O sultão começou a perder e o país se desintegrava. Regiões inteiras escaparam do controle do governo e a insurgência se espalhou rapidamente. Restava apenas uma opção. Em 1970, Qaboos, filho do sultão, liderou um golpe de estado e depôs o velho tirano. O novo sultão logo anulou as políticas insanas do pai. Ele reabriu escolas, construiu hospitais, mas ainda enfrentava uma insurgência. Então tomou uma decisão crucial. Ele ligou e convidou o Serviço Aéreo Especial Britânico para ajudar a combater a rebelião como ex-potência imperial. Os britânicos já tinham uma estratégia preferida ao aceitar enviar um destacamento do Serviço Aéreo Especial para Omã. A abordagem de conquistar corações e mentes que eles propuseram, no entanto, não era nada do que o filho do sultão esperava. Em vez de simplesmente eliminar os rebeldes, os britânicos argumentaram que poderiam conquistar a população local, assim como fizeram na Malásia e no Quênia durante levantes semelhantes. Mantenham o atendimento médico, infraestrutura e projetos de construção. E eles poderiam até recrutar ex-rebeldes para unidades leais da Firqat, transformando inimigos em aliados que conheciam o terreno e, o mais importante, as táticas. Eles precisavam de toda a vantagem possível. A derrota em Dhofar não só derrubaria um governo, mas mudaria o equilíbrio de poder regional. Essa rebelião era crucial. Em 1970, mais de 60% do petróleo europeu cruzava o Estreito de Hormuz. Quem controlava Omã dominava o estreito, tornando essa província valiosa. Dhofar, no sul de Omã, está isolada do restante do país por centenas de quilômetros de deserto árido. Ela tem uma estreita planície costeira fértil com cidades junto ao mar. E atrás dessas cidades se erguem as montanhas Jabel Dhofar, montanhas acidentadas que chegam a 2.100 metros de altura e permanecem envoltas em nuvens de monção por metade do ano. As montanhas Jabel Kumar, oeste, Jabel Kara, centro e Jabel Samhan, leste, seriam o campo de batalha do confronto final. Em outubro de 1971, o Serviço Aéreo Especial comandou a Operação Jaguar, grande ofensiva em Omã. O objetivo era retomar as montanhas e estabelecer uma base lá. O esquadrão principal avançaria pelo norte, enquanto uma pequena unidade atacaria pelo leste. Mesmo sob fogo de atiradores de elite, as forças do governo conseguiram se posicionar no Jebel Ali, colina a cerca de 1.000 metros ao norte de Mirbat, cidade costeira no sudoeste do país.
Após 40 ataques em 4 dias, eles mantiveram a posição, e os rebeldes não conseguiram desalojá-los, apesar de estarem preparados. Eles deixaram de ser um grupo desorganizado e viraram um exército insurgente armado com apoio estrangeiro. O grupo rebelde se renomeou como Frente Popular para a Libertação do Golfo Árabe Ocupado, ou Frente Popular para a Libertação do Golfo Árabe Ocupado. A ideologia marxista-leninista substituiu as queixas tribais, e as superpotências passaram a notar. União Soviética, China, Cuba e Iraque começaram a enviar armas do Iêmen do Sul comunista, AK-47 SRPGs, metralhadoras pesadas, morteiros de 80 e 2 milímetros e foguetes Katyusha eram facilmente fornecidos aos guerrilheiros da ADU, com campos de treinamento surgindo na fronteira. Em 1970, os comunistas controlavam todo o Jebel, com 2.000 a 3.000 guerrilheiros experientes dominando as montanhas. O governo do sultão era bem precário. 1.000 soldados mal equipados com fuzis antigos enfrentando inimigos com armas automáticas modernas. As forças do sultão só operavam em grupos grandes, ficando lentas, desajeitadas e previsíveis. O serviço aéreo especial entrou num estado em colapso, com inimigos armados por estrangeiros e terreno propício a emboscadas. E isso era um problema para os atacantes da ADU. Eles precisavam urgentemente de uma vitória dramática para provar que ainda podiam atacar as forças do governo com impunidade, onde e quando quisessem. Os rebeldes mudaram os planos e escolheram Mirbat como novo alvo. A cidade estava a 80 quilômetros a leste de Salalah, capital provincial. Mais importante, ela tinha pouca defesa. Apenas 9 soldados britânicos da Serviço Aéreo Especial, 55 tropas omanitas e Askari e cerca de 60 milicianos Firkat protegiam o local. E seu valor estratégico era imenso. Mirbat controlava as rotas marítimas do sul do Iêmen e protegia o flanco leste da planície costeira. Mais importante, abrigava famílias Firkat, ex-rebeldes em processo de mudança ou já convertidos. Tomar Mirbat dividiria a costa, assustaria os Firkats a se submeterem e mostraria que o governo não podia proteger seus aliados. Então os rebeldes Adu começaram a planejar o ataque. Atacariam ao amanhecer na estação das monções, quando a névoa cegaria os defensores e impediria as aeronaves do sultão de decolar. Eles atacariam com força esmagadora, cerca de 400 combatentes armados com o que havia de mais moderno em armamento soviético. Dinheiro podia comprar contra 9 soldados do Serviço Aéreo Especial em um pequeno forte armados com fuzis e uma peça de artilharia antiga. Era para ser um massacre. Mas a ADU escolheu os 9 homens errados para enfrentar. A unidade do Serviço Aéreo Especial era comandada pelo capitão Mike Keely, de 27 anos. Keely nasceu em 29 de maio de 1945 e foi comissionado no exército britânico através de Sandhurst, a academia de oficiais de elite da Grã-Bretanha. Ele foi aprovado no Serviço Aéreo Especial, um dos cursos militares mais difíceis do mundo, e entrou no Esquadrão B. Ele ainda era um jovem oficial comandando sua primeira grande operação, e liderar homens em combate seria seu batismo de fogo. Keely era naturalmente teimoso, o que o tornava apto a liderar missões em locais desolados, mas também seria sua ruína. Anos depois, em 1979, durante um treino nas Brecon Beacons, Keely recusou roupas quentes e descartou um cobertor de resgate. Sua teimosia e a hipotermia afetaram seu julgamento e o levaram à morte aos 33 anos. Em 12 horas, o capitão Keely tomaria decisões rápidas que definiriam a vida ou morte de seus homens. O sargento Talayazi Labalaba, que todos chamavam de Laba, também se tornaria uma lenda em Omã. Nascido em 1942 nas Ilhas Fiji, Laba foi um dos 212 fijianos recrutados para o exército britânico. Em 1961 entrou no Royal Ulster Rifles e, em 1966, foi selecionado para o Serviço Aéreo Especial e Esquadrão B, tornando-se um dos soldados mais respeitados do regimento. De forma impressionante, ele já havia provado seu valor em Bornéu, liderando emboscadas contra infiltrados indonésios em Aden. Ele atuou em operações secretas sob risco constante, e sua precisão em combate lhe garantiu a medalha do Império Britânico. Mas foi a presença física de Laba que as pessoas lembram. Seus companheiros o chamavam de gigante gentil, alguém capaz de operar sozinho uma artilharia para 6 homens. Mais do que seu tamanho, porém, seu caráter inabalável fazia todos ao redor acreditarem que podiam vencer, mesmo contra as probabilidades. Laba tinha um compatriota fijiano no regimento, soldado Sekunaya Taktakavezi. Anos depois, ele lembrou o laço deles. Éramos irmãos de sangue, disse.
Ficávamos juntos e era verdade. Na véspera da batalha, eles beberam rum para celebrar o que seria o último dia da missão de 5 meses em Mirbat. Já haviam arrumado seus pertences com os outros companheiros. Soldado Tommy Tobin, médico sargento Bob Bennett, cabo Roger Cole, cabo Jeff Taylor Lance, cabo Pete Snapper Warren e soldado Austin Fuzz Hussey. A troca de turno estava marcada, e todos eles iriam para casa pouco antes do amanhecer. Seus planos mudaram abruptamente. O serviço aéreo especial despertou com o barulho dos morteiros inimigos durante o ataque ao posto de vigia em Jebel Ali. A gendarmaria de Dhofar nunca teve chance na posição. Guerrilheiros da ADU, armados com facas, rapidamente eliminaram os milicianos adormecidos, embora um deles tenha conseguido disparar um tiro de alerta antes de ter a garganta cortada. Esse disparo pode ter salvado Mirbat. Na Bet House, o quartel fortificado do exército britânico, onde a equipe de 9 do Serviço Aéreo Especial vivia, os soldados se sobressaltaram, acordados. O capitão Keely avaliou a situação. Na escuridão antes do amanhecer e na névoa da monção, ele via várias silhuetas avançando. Seu primeiro pensamento foi que era a patrulha noturna voltando cedo, mas os morteiros começaram a cair mais perto. O ataque principal começou com RPGs e artilharia. Keely percebeu o perigo como um choque. A patrulha noturna morreu, e eles não eram aliados. Na verdade, ele via 400 guerrilheiros da ADU armados com AK-47 RPGs, metralhadoras, morteiros e foguetes. Keely nem se deu ao trabalho de fazer as contas. Sua voz interrompeu o caos ao gritar com os outros que logo se armavam para atirar. A equipe correu para suas posições defensivas, atrás dos parapeitos de sacos de areia que haviam construído no telhado da casa de banhos. Dessa posição elevada e fortificada, eles dispararam com fuzis L1A1 Self-Loading Rifles semiautomáticos, que usam munição 7,60 e 2 mm da OTAN. Um soldado posicionou sua metralhadora Browning M250 calibre com munições de 12,7 mm, capazes de partir uma pessoa ao meio. O soldado Hussey lançou morteiros freneticamente contra as ondas que vinham. A ADU revidou com força total, seus AK-47 disparando 600 tiros por minuto e criando ondas de fogo de supressão. Os SLRS tinham alcance efetivo 100 jardas maior que os AKS, mas isso não importava aqui. A ADU não estava mantendo distância, eles estavam avançando. Guerrilheiros descalços romperam o fio perimetral ao norte e nordeste. Com o avanço do ataque, a ADU tentava vencer os defensores pela quantidade e, por um momento, isso parecia possível. O capitão Keely mandou o operador de rádio contatar Sashk em al-Qwarif. Com poucos agentes de inteligência de Oman e soldados paquistaneses na Casa dos Morcegos, ele disse que precisavam de reforços imediatos. Seus olhos se voltaram para o nordeste, para o forte a 600 metros onde o verdadeiro problema ocorria. O canhão de 25 libras do soldado estava exposto ao lado do pequeno forte omanense. Era a única arma pesada capaz de alcançar as massas da ADU que avançavam, mas o artilheiro omanense que a operava agora estava gravemente ferido. Laba viu a mesma coisa que Keely. Os SLRS não seriam totalmente eficazes até que a ADU se aproximasse a algumas centenas de metros. Eles precisavam da arma disparando imediatamente. Sem dizer uma palavra, Laba pegou seu rifle e entrou em ação, correndo pelo caos em direção à posição da artilharia. O gigante fijiano, puro músculo e determinação, cruzou o campo aberto rapidamente sob fogo de morteiro. Disparos explodiam ao redor. RPGs uniam em flashes alaranjados, e Laba só corria. Ele chegou à trincheira da metralhadora e imediatamente avaliou a situação. O artilheiro omanita ferido estava em péssimo estado. A peça de artilharia da Segunda Guerra Mundial agora estava silenciosa. Normalmente, 6 homens operavam o canhão de 25 libras. Um homem ficava atrás do canhão e dava as ordens, geralmente o trabalho mais fácil da equipe. Outro carregava os projéteis de alto explosivo e um terceiro cuidava do mecanismo de mira. O restante da equipe preparava a munição e os espoletas, mantendo os próximos disparos prontos para serem feitos. Mas Laba era diferente, e isso porque ele fazia tudo sozinho, disparando um tiro por minuto. Um homem fazendo o trabalho de 6. Carregar, mirar, disparar. Cada projétil explodia ao acertar o alvo. Os guerrilheiros avançavam e os combatentes da ADU que corriam para o arame farpado eram totalmente destruídos, causando impacto psicológico imediato. De repente, os atacantes tiveram que lidar com artilharia caindo sobre eles. Não apenas tiros de armas leves, mas Laba estava exposto. Keely ouviu no rádio.
Laba contou a ele. Uma bala havia raspado seu rosto e ele estava gravemente ferido e estava lutando para operar a arma sozinho. O sangue escorria no rosto dele. Mesmo ferido, continuou atirando. Keely enfrentou uma decisão impossível. Ele podia ficar protegido na Casa dos Morcegos e coordenar a defesa de lá, ou podia abandonar seu posto de comando para ajudar Laba. Ele olhou para os homens e pediu um voluntário. Tak se prontificou. O ar estava cheio de tiros de metralhadora, morteiros e RPGs, e Tak simplesmente correu direto por tudo isso. Com o fogo de apoio do telhado da Casa dos Morcegos, ele se jogou na trincheira ao lado de Laba. Seu amigo estava muito ferido, com sangue e o rosto rasgado pela bala, ferimento no queixo, mas Laba sorria, ainda atirando e lutando ao lado dele. Eles seguiram atirando, cientes de que precisariam de reforços. Tak voltou à porta do forte e tentou acordar os soldados omanitas. Walid Khamis, um artilheiro, surgiu enquanto corriam para a trincheira, mas pouco ajudou. Removendo sacos de areia da posição, o artilheiro omanita caiu para frente dentro da trincheira, atingido no estômago por uma bala. Os ADU estavam perto, agora assustadoramente perto. Os guerrilheiros avançaram tanto que Laba e Tak dispararam o canhão de 25 libras a queima-roupa, mirando pelo cano como um rifle. Tak foi atingido, mas ele, assim como Laba, ainda tinha forças para continuar lutando. Durante os tiros de artilharia, usaram fuzis self-loading rifle contra os combatentes que continuavam avançando. Foguetes atingiram o forte e romperam o arame do perímetro. O avanço principal ocorria bem em frente ao forte. Os Gadu avançavam em massa sobre a trincheira de armas. Então, Laba fez um movimento em direção a um pequeno morteiro de 60 mm ali perto, ainda tentando trazer mais poder de fogo para a batalha. Uma bala atingiu seu pescoço e ele morreu na casa de banhos, cortando a comunicação com a trincheira de armas. Keely pegou o rádio e contatou um Al-Kharif novamente para reforçar que precisavam urgentemente de cobertura aérea, um helicóptero para evacuar Laba e mais munição, caso o tiroteio continuasse. Keely precisava decidir. Chamou Tommy Tobin, médico da equipe, e disse que iriam ajudar. Ao se aproximarem da trincheira, a luta aumentou. Ambos correram para se proteger e Tobin pulou dentro da trincheira. Keely entrou no compartimento de munição entre sacos de areia. Na trincheira, o cenário era infernal. Laba estava de bruços, parado. Tak estava sentado nos sacos de areia, self-loading rifle perfurado nas costas, mas seguia lutando. Walid Khamis caiu. Sangue se acumulava na areia. Os combatentes Adu lançaram granadas. Elas ricochetearam na borda da trincheira antes de explodir. Estilhaços rasgaram o ar. Um combatente ADU surgiu na borda e Keely o abateu com sua self-loading rifle. Tobin atendia apressado o artilheiro omanita ferido, preparando um soro intravenoso enquanto balas uniam sobre sua cabeça. Ele então se inclinou sobre o corpo de Laba, tentando desesperadamente ajudar. Uma bala atingiu Tobin no rosto e ele caiu, mortalmente ferido junto com outro homem em segundos. Keely se agachou com Tak no compartimento de munição e deve ter pensado que era o fim. É assim que termina. Então ele ouviu o som mais bonito do mundo. Motores a jato Big Strike Master, caças de ataque leve da Força Aérea do Sultão de Omã, rugiram acima e iniciaram ataques de metralhamento. As aeronaves de ataque e treinamento de fabricação britânica eram a cavalaria chegando no último momento possível. A monção formou nuvens baixas, obrigando ataques a baixa altitude e limitando as aeronaves a metralhadoras e foguetes leves. Mas isso bastou. Um Strike Master foi atingido pelos rebeldes e teve que voltar mancando para a base, mas os outros continuaram vindo. Foguetes atingiram as posições da ADU enquanto disparos de canhão varriam as formações guerrilheiras. De repente, os caçadores se tornaram as presas e então, através da fumaça e do caos, Keely ouviu rotores. A força de alívio do Esquadrão G pousou ao sul de Mirbat em 3 helicópteros. 22 operadores Serviço Aéreo Especial recém-chegados desembarcaram e fizeram contato com uma retaguarda da ADU de 4 combatentes. Encurralados em uma caverna, foguetes luz antitanque leve e metralhadoras atingiram a entrada. Problema resolvido. A ADU, sob ataques aéreos da Força de Alívio e defensores ainda ativos, recuou imediatamente às 12h30. A força de assalto da PFLOAG foi totalmente derrotada. Foram 6 horas e meia de combate quase contínuo até eles se retirarem, enfrentando probabilidades impossíveis. Helicópteros iniciaram a evacuação dos feridos, mesmo com alguns atingidos. Tobin e o artilheiro omanita foram Kazavakt no primeiro voo. Keely rastejou para checar a trincheira da metralhadora. Tak estava sentado apático contra os sacos de areia, com o corpo todo coberto de sangue, mas sorriu após a batalha. Eles contabilizaram as perdas. 2 soldados da Serviço Aéreo Especial, Laba e Tobin, morreram. Tak, Walid Khamis e outros ficaram feridos.
foram recuperados 38 corpos da ADU no campo de batalha. As estimativas apontavam mais de 200 baixas. Tobin morreu no hospital devido a uma infecção no pulmão causada por um dente quebrado que ele inalou quando sua mandíbula foi destruída. Ele nunca foi reconhecido oficialmente pelos britânicos por seu sacrifício. Jalaba morreu como herói, um homem operando uma peça de artilharia para 6 pessoas, um homem que de alguma forma sobreviveu a uma corrida de 800 jardas sob fogo concentrado de metralhadora. Ele, como seus colegas, personificava o espírito do Serviço Aéreo Especial. A ADU havia atacado com força esmagadora, esperando uma vitória fácil. Eles foram destruídos. O fracasso em capturar Mirbat mostrou a incapacidade da ADU em tomar posições defendidas. A rebelião não recuperou o ímpeto. 9 soldados do Serviço Aéreo Especial e algumas tropas locais mantiveram a linha. Obrigado ao Supremacy World War III pelo patrocínio deste vídeo. Baixe o jogo grátis pelo link na descrição e ganhe um pacote inicial de 40 itens, incluindo o Elite Railgun exclusivo para novos jogadores, pelos próximos 30 dias. Agora vá conferir a história insana de um pequeno soldado ou clique neste vídeo aqui.